Queridos, a paz do Senhor, eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 4, versículos do 1 ao 30. Vamos à leitura do texto bíblico para podermos refletir um pouco da palavra de Deus. Versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenhas de sede e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: o que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Glória a Deus. Queridos, o texto que tenho lido fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus desfez 3 preconceitos. Preconceito cultural, pois naquela cultura a mulher não podia falar com homem público, ainda mais sendo um mestre. Segundo preconceito racial, visto que os samaritanos eram uma mistura de raças.
no versículo 9 que li, do capítulo 4, nos diz: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Havia uma intriga, eles não se comunicavam. Terceiro, preconceito religioso. Isto porque em 722 a.C., a Síria invadiu e derrotou Samaria, então capital do Reino do Norte. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versículos 6 e 24. E levou os israelitas para a Síria e trouxe pessoas da Babilônia e outros países pagãos para morar em Samaria, dando assim origem a essa mistura de raças chamada de samaritano. Então, ao conversar com essa mulher, Jesus fez três preconceitos: preconceito cultural, preconceito racial e preconceito religioso. O Evangelho tem poder para desfazer as diferenças e unir as pessoas. No versículo 9 do capítulo 3, ele diz: porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, o Evangelho tem poder para desfazer as diferenças, seja ela cultural, racial ou religiosa, e unir as pessoas. O Evangelho tem esse poder. Às vezes o Senhor nos pede algo, mas na verdade Ele quer nos dar. No versículos 7 e 10, Jesus diz à mulher: dá-me de beber. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus pediu água, mas a intenção dele era dar água à mulher, só que água viva. Então a lição que fica é essa: às vezes Jesus, o Senhor, nos pede algo, porém Ele quer nos dar algo. Jesus tem lhe pedido algo, de repente Ele está querendo dar. Olabacura Bacharabá. Louvado seja o nome de Jesus. Um outro ponto interessante nessa conversa, nesse diálogo, nesse encontro com a mulher: Jesus sabe tudo da nossa vida. Oh, glória. Versículos 17 e 18. Jesus diz assim: vai chamar o teu marido. Ele sabia da vida daquela mulher. Ela disse: não tenho marido. Mas estava vivendo com um. Não tenho marido. Oh, glória. Jesus sabe tudo da nossa vida. Ele diz: disseste bem, porque já tiveste 5, o que tens agora não é teu. Oh, glória. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, com essa pergunta e com a resposta que a mulher deu, tocou mesmo no problema dela. Ela tinha um problema, porque já tinha tido 5 maridos, estava no 6º. Jesus tocou mesmo no problema. Jesus conhece a nossa vida, conhece os nossos problemas, entendia que Ele disse tocar no problema para resolver o problema. Tu está com problema? De repente Jesus está tocando no teu problema. Ela baixura a caixaria. E quando Ele toca no problema é para resolver o problema. Você quer que Ele resolva? Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Um outro ponto interessante que podemos aprender dessa conversa dessa mulher com Jesus: a religião não tem poder de transformar. Nos versículos 20, a mulher pergunta a Deus sobre a adoração. Isso quer dizer que ela tem uma religião, mas a vida dela continuava complicada. Ela continuava com um problema que refletia na sociedade, porque a religião não tem poder de transformar. Outro ponto interessante que podemos aprender com esse encontro de Jesus com a mulher, com essa conversa, digamos assim, longa, prolongada. Quem não tem um encontro com Jesus adora de forma errada. Versículo 22 diz assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Então quem não tem encontro com Jesus adora, mas não sabe o que está adorando. Porque assim não basta adorar, é preciso saber o que está adorando, a quem está adorando e se é de forma correta, se é daquela forma que Deus quer ser adorado.
Porque Deus quer ser adorado, mas Ele quer ser adorado conforme Ele deseja. Você vê no Antigo Testamento, em várias passagens da Bíblia, é Deus que diz como quer ser adorado, e não eu que escolho a forma de adorar Ele. Né? Eu posso até escolher a forma de adorá-lo, mas dentro dos padrões por Ele estabelecidos. Né? Então, quem não tem um encontro com Jesus, adora, mas adora de forma errada, e às vezes também adora o ser errado, a pessoa errada. Uma outra lição que podemos tirar deste texto aqui: o Senhor sabe a hora certa de chegar na nossa vida. Versículo 6, parte C. Diz que era quase a hora sexta. E segundo alguns estudiosos, a hora que essa mulher vinha pegar água, quase a hora sexta, é porque ela evitava se encontrar com as outras mulheres, porque quem é da roça, quem é do meu tempo, sabe que a hora certa de pegar água não é meio-dia, e sim de manhãzinha ou à tarde. E a mulher vinha nesse horário, devido à vida que ela levava, ela não queria se encontrar com as outras mulheres. Quem fez isso já na vida sabe que muitas vezes os assuntos do dia a dia eram comentados no caminho de pegar água, se atualizavam os assuntos do dia a dia. Ô glória! Hein? E a mulher evitava conversar com as outras, porque assim, nessas conversas sai de tudo. Nessas conversas de ir pegar água, de se encontrar no templo lá, na cacimba, na fonte. Aí sai todo tipo de conversa. Imagina essa mulher com a vida que ela levava, hein? Já tendo tido 5 maridos, estava no 6º, sem fugir do contexto. Você acha que alguém não poderia dizer assim, cuidado com essa mulher aí, que ela já passou a mão em 5 maridos aí, 5 contextos, cuidado. Hein? Eu não estou fugindo do contexto, eu estou imaginando. E a mulher, para evitar esse tipo de constrangimento, ela ia no horário diferente de pegar água, mas ela ia pegar água porque ela precisava de pegar essa água. Então, o Senhor sabe a hora certa de chegar na nossa vida. Como o discípulo ia comprar comida, com a mulher vinha na hora que ninguém mais vinha, só ela, Jesus disse: é nessa hora que eu vou falar com ela. Eu vou chegar no meio-dia, na hora, glória. Então aqui eu aprendo o seguinte: Deus sabe a hora de chegar na nossa vida, e tem horas que Ele quer conversar conosco no particular. É só eu e Ele, é só você e Ele. Esse caso da mulher foi assim. Oh, aleluia! Quem se encontra com Jesus se interessa pela adoração. Repare que ela disse assim: aonde é o lugar certo de adorar? Então quem tem um encontro com Jesus se interessa pela adoração. Quer saber de que forma, como se deve adorar. Oh, glória! Depois que a mulher teve um encontro com Jesus, seu testemunho falou mais alto do que o seu passado. Versículos 29 e 30. Depois que ela teve um encontro com Jesus, o seu testemunho falou mais alto do que o seu passado. Né? Versículo 29 e 30, ela correu, deixou o cântaro e foi avisar na cidade o que tinha acontecido com ela naquele momento, chamando todo mundo. Agora observe, né? A mulher que evitava conversar, se encontrar com as pessoas, agora sai falando de quem? Não dela, mas de Jesus. E do que Jesus fez na vida dela. Glória seja dada ao nome de Jesus. Olha só como é interessante, hein? Como é interessante conversar com Jesus. Oh, glória! Quando cremos no Evangelho, a rotina da nossa vida é alterada. Versículo 28. Ela deixou o cântaro, o pote. Imediatamente deixou lá e correu para a cidade avisar o povo. Então, aquela mulher tem uma rotina diária. Todo dia ela vinha pegar aquela água naquele horário. Vinha no horário aí que as outras mulheres não vinham pegar. E ela vinha pegar água nesse horário. Tinha uma rotina. Mas nesse dia, oh glória, nesse dia, Jesus resolveu quebrar a rotina da vida daquela mulher. E todo aquele que tem um encontro com Jesus tem a rotina da sua vida quebrada. Por quê? Eu me lembro que quando eu não era convertido ao Evangelho,
as minhas atividades diárias eram outras. Oh, glória a Deus. Nos domingos, quando eu não era crente, eu frequentava outro ambiente. Ia para as rodas de bares, ia para os lazeres, né? Mas agora, desde quando aceitei Jesus, a rotina da minha vida foi mudada. Quando alguém se encontra com Jesus, a rotina da sua vida é alterada. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de se encontrar com Jesus, a mulher evitava falar com as pessoas. Depois do encontro, procura as pessoas para falar de Jesus, versículo 29. À medida que a conversa se prolongava, mais a mulher conhecia quem era Jesus. Primeiramente ela chegou lá e disse: como sendo tu judeu? Primeiramente ela viu Jesus como um judeu. Depois que Jesus disse que ela tinha tido 5 maridos e agora o que tinha não era dela, ela diz: veja que és profeta. Não é? Depois ela sabe que ele é o Messias, que ele diz: eu sou o que fala contigo. Então, os versículos 9, 19, 25 e 26, à medida que a mulher conversou com Jesus, glória, ela ia conhecendo quem era ele. E tem gente que não quer conversar com Jesus para conhecê-lo, não é? Como é bom conversar com alguém para poder conhecê-lo mais a fundo. Então a mulher, à medida que ele conversava com Jesus, ia descobrindo quem era ele. Você quer conhecer quem é Jesus? Conhecer não de ouvir falar, mas conhecer de se relacionar, conhecer melhor, conversa com ele. Conversar com Jesus no dia de hoje significa orar. Orar é falar com Deus. Outra coisa interessante: converse com Jesus primeiro, para depois falar dele para alguém. Depois que a mulher teve essa longa conversa com Jesus, aí foi que ela foi falar de Jesus para os homens daquela cidade. Por quê? Não tem como eu falar de alguém para alguém se eu não conhecer a respeito daquela pessoa. A importância de se conversar com Jesus. Como é importante conversar com Jesus? Antes de conversar com Jesus, a mulher não conversava com os judeus. Agora ela foi falar com os samaritanos. Não sabia quem era Jesus. Não sabia a forma correta de adorar. Evitava falar com as pessoas. Resumindo, meus irmãos, nessa reflexão aqui, o problema é que aquela mulher tinha de há muitos anos, que já tinha tido 5 maridos, estava no 6º. O problema é que fazia aquela mulher evitar conversar publicamente com as pessoas, aquele problema que se arrastava há muitos anos. Apenas numa conversa com Jesus a situação foi resolvida. Quem sabe aquele problema que você tem, que há muitos anos lhe incomoda. Aquela mulher tinha um problema de relacionamentos. Ela não podia conversar com as pessoas. Mas ao conversar com Jesus, depois dessa longa conversa com Jesus, o seu problema foi resolvido. Você tem um problema antigo, você tem uma situação difícil de resolver, que já vem há longos anos se arrastando. Converse com Jesus. Converse com Jesus. De repente, tem problemas que apenas numa conversa com Jesus se resolve. Converse com Jesus. Quem sabe o seu problema não é resolvido? Outra coisa interessante: não foi a mulher que teve a iniciativa de conversar com Jesus, e sim Jesus que teve a iniciativa de conversar com aquela mulher. Outra coisa interessante nessa passagem: quando a mulher chegou no poço, Jesus já estava lá. Ei, quando chegar o dia, quando chegar a hora do Senhor resolver o seu problema, Ele vai se antecipar. Quando você chegar, Ele já está lá. Louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra para nossa reflexão. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.